Este homem, à direita, com chapéu branco e barba branca, se apostatou da Igreja Congregacional. Sim, ele se apostatou da Igreja Congregacional. O seu nome era Pastor Russell ou Pastor Charles Taze Russell, e ele se apostatou da Igreja Congregacional para fundar a Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia, nos anos de 1870. Se algum membro da Igreja Congregacional dissesse que o Pastor Russell se tornou um apóstata, o que será que as testemunhas de Jeová pensariam? Pensariam que é mentira. Ou investigariam as razões primeiro, para depois chegarem a uma conclusão. Este homem do meio, com terno claro e bengala na mão, é o juiz Rutherford, o sucessor do Pastor Russell. Isto é, através de manobras jurídicas antiéticas, passou a ser presidente da Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia logo após o falecimento do Pastor Russell, em 1916. Porque ele fez manobras antiéticas. Aconteceu que o Pastor Russell escreveu um testamento citando o nome dos seus sucessores como diretores substitutos dele, e o nome do juiz Rutherford estava elencado dezenas de nomes abaixo destes diretores, mas o juiz Rutherford se autonomeou como o mais capacitado para ser o novo presidente da Igreja Gráfica do Pastor Russell. Este juiz Rutherford, em 1931, se apostatou da Igreja do Pastor Russell, e fundou a Igreja Testemunhas de Jeová. Portanto, o juiz Rutherford também era apóstata. Apóstata da Igreja do Pastor Russell. Sim, ele se rebelou contra os ensinos do Pastor Russell concernente à pirâmide de Gizé, pois ao passo que o Pastor Russell ensinava que a pirâmide de Gizé era a pedra de Jeová que dava testemunho, o juiz Rutherford passou a negar este ensino do Pastor Russell, e começou a ensinar que a pirâmide de Gizé era uma pedra de Satanás, o diabo. Quando o Pastor Russell faleceu em 1916, os estudantes internacionais da Bíblia mandaram construir uma pirâmide próxima ao seu túmulo, e escreveram nesta pirâmide que o Pastor Russell tinha sido ressuscitado com Cristo no céu. Os dizeres em inglês diziam Rise, with Christ, que traduzido para o português é ressuscitado com Cristo. Será que o Pastor Russell foi mesmo ressuscitado com Cristo no céu em 1916? O que você acha? Lembram que os personagens bíblicos Himeneu e Fileto começaram a ensinar que a ressurreição já havia ocorrido, e o apóstolo Paulo os acusou de serem apóstatas. Pois, os estudantes internacionais da Bíblia incorreram neste mesmo pecado de Himeneu e Fileto, muito embora não gostam de tocar neste assunto. Procuram esconder este assunto dos neófitos. Recentemente, depois de 106 anos da existência da pirâmide do Pastor Russell no cemitério onde ele foi enterrado, furtivamente, esmerilharam, isto é, rasuraram, os dizeres Rise, with Christ, ressuscitado com Cristo. E só deixaram permanecer a imagem da coroa atravessada pela cruz, que é o símbolo atual da Igreja Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia, fundada pelo Pastor Russell. A pergunta é: por que esmerilharam e rasuraram os dizeres ressuscitado com Cristo, mas não rasuraram a imagem da coroa atravessada pela cruz? Logo em seguida, depois de pouco tempo, fizeram o serviço completo. Destruíram por completo a pirâmide do Pastor Russell. Será que é para queima de arquivo? Será que é para mostrar para a posteridade que a pirâmide do Russell não passava de invenção dos apóstatas? Estas perguntas não querem calar. Mas, há fotos e há testemunhas que esta pirâmide de Russell que era e é venerada pelos estudantes internacionais da Bíblia, de modo que não será fácil fazer as pessoas esclarecidas esquecerem deste fato. Pirâmide venerada pelos estudantes internacionais da Bíblia.
Sim, pois até hoje usam-na para tentar harmonizar esta pirâmide com aquilo que a Bíblia ensina. E nós sabemos que o pastor Russell usou de fraude muitas vezes para tentar dar validade à pirâmide como autora de profecias. Exemplo: o pastor Russell mediu uma parte interna da pirâmide de Gizé, e o resultado foi 1542 polegadas. E mediu outra parte interna da pirâmide de Gizé, e o resultado foi 3416 polegadas. O pastor Russell afirmou em seus milhares de livros, publicados entre 1870 e 1913, que a diferença das medidas 1542 menos 3416 igual 1874 equivaliam a 1874 anos, e seria o ano bíblico predito pelo profeta Daniel, que começaria a grande tribulação na terra, e que havia sido também predita por Jesus Cristo, em Mateus 24:21. E que 40 anos após 1874, a medida da pirâmide apontava para 1914, data que iria ocorrer o Armagedon. Quando chegou o ano de 1914, e não veio o fim do mundo Armagedon, o pastor Russell publicou uma segunda edição destes livros, e fraudulentou o número 3416, substituindo-o, a seu bel prazer, por 3457, ou seja, aumentou 41 anos. E subtraiu 1542, 3457 igual 1915, sustentando que o fim do mundo viria em 1915. Só que em 1915 não veio o fim do mundo conforme ele profetizou. Frustrado com suas falsas profecias, o pastor Russell faleceu dentro de um trem, em 1916. Mas, a fraude de publicar 3416, depois apagar, rasurar e escrever na segunda edição deste livro, dizendo que o número era 3457, sem comunicar nenhuma errata, aí já é demais. É fraude mesmo. É querer deliberadamente induzir as pessoas ao erro e ao engano. Depois da morte do já comprovado falso profeta e apóstata pastor Russell, o juiz Rutherford inventou outra falsa profecia, que o fim do mundo viria em 1925 e precisava de dinheiro para construir uma mansão para hospedar os ressuscitados, mansão esta que foi chamada de Bet-Sarim, e que por sua vez, não se cumpriu mais esta falsa profecia, e o juiz Rutherford foi morar sozinho nesta mansão, levou uma secretária para morar com ele, pois a sua esposa e filho não suportavam o mau gênio do juiz Rutherford. Em 1931, o juiz Rutherford se apostatou da igreja do pastor Russell, e criou a nova Igreja Testemunhas de Jeová. Depois da morte do juiz e apóstata Rutherford, o esquema de falsas profecias continuou gerando muito, mas muito dinheiro. Para os sucessores do apóstata juiz Rutherford, as novas falsas profecias eram: fim do mundo em 1975, fim do mundo até o final do século XX, fim do mundo dentro da geração de 1914, e agora continuam falando que o fim do mundo está aí, no dobrar a próxima esquina. Tudo isso para manter os 8 milhões de incautos adeptos, escravos de pseudo-ensinos, inventados por meros homens falsos profetas, que se auto-intitulam o canal que Jeová usa hoje na terra. Só lembrando Mateus 24:11, onde Jesus disse: virão muitos falsos profetas e desencaminharão a muitos. Desencaminham a muitos, destruindo famílias através da desassociação de quaisquer membros que ousarem protestar as falsas profecias destes falsos profetas auto-intitulados corpo governante falsamente designado por Jeová e por Jesus. Sim, o Jeová e Jesus da Bíblia jamais estariam favorecendo uma organização de falsos profetas. Jamais.